Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Hebraico Cumbica, e quero falar um pouquinho neste vídeo, a continuação do vídeo 1, esse vai ser o 2, onde nós estamos explicando que estamos vivendo em plena era do Império Romano, estamos na vigência do Império Romano. Explicamos isso com base no capítulo 2 do livro de Daniel, onde Daniel explica naquela estátua profética que mostra ali os 4 últimos impérios que se levantariam na terra. Então começa lá com a estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pernas e pés de ferro e barro. E nos dedos lá na frente, nos artelhos, lodo, barro podre. Então ali a gente vê o descenso, a humanidade como ela regride, ao contrário do que muitos dizem, evolui. A humanidade não evolui, degenera. Mas então está escrito ali no capítulo 2, verso 44 do livro de Daniel, que nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não passará a outro povo. Ele destruirá todos e subsistirá por todo sempre. Então, sabemos que este reino é o reino de Cristo, que vai ter início com o milênio de Cristo aqui na terra e terminado o milênio, porque o milênio termina, Cristo continua rei e governando pelos séculos dos séculos. Então eu quero agora explicar com detalhes para que o caro ouvinte entenda um pouco. Primeiro eu quero despertar a sua atenção para entender uma coisa. Não é com mente humana, com sabedoria intelectualizada, com conhecimento de história, de geografia ou qualquer outro conhecimento de filosofia e etc e tal, que você vai entender isso. Existem 2 tipos de sabedoria, como existem 2 tipos de inteligência. A inteligência humana, a inteligência intelectualizada, que vem pela informação, pela experiência humana, mas há a sabedoria e a experiência divina. Eu quero inclusive ler aqui em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala desta sabedoria. Diz assim, olha, falamos de sabedoria entre os espirituais, não a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então está aqui, 2 tipos de sabedoria. A sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual e a humana. Então é com sabedoria espiritual. Daniel então interpreta o sonho do rei lá do Império Babilônico, do rei Nabucodonosor, com aquela imagem daquela estátua representando os 4 últimos impérios. E aí ele diz que nos dias daqueles reis, então, uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, ou seja, não por homens, e aquela pedra bateu nos pés daquela estátua, que era exatamente a última forma de governo do Império Romano que nós estaremos vivendo, que atualmente nós somos nós estamos vivendo o período do Império Romano, não tenha dúvida disso. O Império Romano político acabou, mas ele está sendo sustentado, e isso eu explico nesse vídeo, sustentado por uma parte, porque no capítulo 2 de Daniel diz que houve um casamento sem liga, e explicamos que o casamento sem liga foi o casamento da igreja de Cristo com o Estado, com a política. Isso aconteceu no ano 294 da nossa era, quando o imperador romano, Constantino César, se une, se declara cristão, se converte, e agora o Império Romano todo era cristão. Num único dia na cidade de Roma, 300 mil soldados romanos batizados em águas, não por conversão, mas por decreto do imperador. Então ali a igreja de Cristo começou a ser destruída a partir daquele momento. O Estado, a política dentro da igreja matou a igreja, destruiu a igreja. Ela veio se tornar a grande meretriz
do capítulo 17 do livro do Apocalipse, que eu já tenho meu vídeo aí também gravado, quem quiser procura lá. A Grande Meretriz, Igreja Católica, Grande Meretriz, capítulo 17 do Apocalipse. Está falando exatamente disso. Meretriz por quê? Porque era pura e deixou de ser. Se vendeu, adulterou, se contaminou, e isso aconteceu através desse casamento sem liga que Daniel fala no capítulo 2 do seu livro. Então, vamos explicar como nós estamos vivendo o Império Romano, época do Império Romano. Bom, primeiro, Daniel diz que só tinha 4 impérios. Então, o babilônico acabou, o medo-persa acabou, o grego acabou, o último dos 4 era o romano. Então, se só tem 4, o romano não acabou. Nós vemos também, com clareza, as pernas da estátua, é a parte mais longa do corpo humano. A última expressão de governo aqui na terra será os 10 dedos do pé da estátua. Os 10 reis do Apocalipse governarão junto com o anticristo. Não é? Os 10 dedos do pé da estátua ali representam os 10 reis também do governo, da época do governo do anticristo, do mundo globalizado. Já explicamos isso em outros vídeos. Mas aí vamos para os detalhes. Como eu posso provar que nós estamos vivendo em época do Império, o período do Império Romano nos nossos dias? Bom, Daniel diz que aconteceu ali um casamento sem liga. Como o barro não se junta com o ferro, então esse casamento não teria liga. Foi o que aconteceu. A igreja se juntou ao Estado. Não deu liga, não dá liga, só dá bagunça. Ferro e barro não se misturam. Então aconteceu ali, como nós já dissemos. E aí nós vamos ver uma coisa. Nós sabemos que Pedro nunca foi papa, mas a Igreja Católica assevera que Pedro foi o primeiro papa, e isso para fio condutor de história é importante. E que esse papa que nós temos aí, o Papa Francisco, é o papa de número 266 a contar de Pedro. Você pode perguntar na internet que você vai ver que é isso. Ou na história, se você é um cara esclarecido, já até pode saber disso. Se não sabe, pesquisa que vai encontrar. Então, esse papa é o de número 266 contando de Pedro. Então, o Império Romano se dividiu, tanto que a estátua tem 2 pernas. Houve uma divisão política no ano de 496, foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, houve ali uma divisão, mas a divisão ali que nós estamos falando, segundo Daniel, não foi essa, não foi a divisão política do Império, é uma divisão espiritual com a material. A igreja se unindo ao Estado, o casamento sem liga. Então o Império Romano ele acabou, politicamente ele não existe atualmente, não é? Mas a Igreja Católica, detentora de uma das pernas da estátua, não ligou, mas para todos os efeitos ela está ali, a Igreja Católica está aí, sustentando a perna do Império Romano que funciona. Se vocês quiserem saber disso, houve tempo na história que o Papa mandou na política, houve tempo da história que o imperador mandou na igreja. Se vocês quiserem, pesquisa tudo isso que vocês vão encontrar numa prova de que o casamento realmente existiu. Então tá aí, a Igreja Católica é detentora, mantenedora do Império Romano vigente. É uma dos. Agora nós vamos para as outras questões. Na política, nós sabemos que o povo que mais fez por política no mundo foram os gregos. Inclusive, a palavra democracia vem do grego, não é? Não vamos aqui ficar dissertando as palavras em si, mas todo o fundamento político é do grego. Porém, os fundamentos administrativos que temos hoje no mundo, na constituição dos grandes países, entre eles os Estados Unidos da América do Norte, o Brasil e outros tantos, nosso Senado é um Senado romano. Nossas leis estão fundamentadas nos livros de leis romanas. Nossa história administrativa é toda romana. Pergunta para quem você quiser, para a história, pesquisa em livro, você vai ver que a administração do mundo atual é romana. Isso é tanto verdade que quando você pega os impressos oficiais dos estados, das prefeituras e dos estados, você vai ver, por exemplo, aqui em São Paulo, eu sou da cidade de São Paulo, então você pega aqui, na verdade eu sou da cidade de Guarulhos,
aqui da região da Grande São Paulo, mas os ônibus aqui são mesmo, os ônibus de Guarulhos, ônibus de São Paulo. Você pega o ônibus de São Paulo, você vai ver que tem ali na carroceria do ônibus o brasão do Império Romano, aquele machadinho, aquele, como é que chama? É brasão mesmo. Tipo, nós temos o escudo de 15 de novembro, tem lá, você vai ver, aquilo ali é Império Romano, e a frase ali embaixo é escrito em latim, está escrito na carroceria do ônibus, é em latim. Aqui em Guarulhos a mesma coisa, você pega o brasão da prefeitura de Guarulhos, está lá Devico, nome da Evico, tudo escrito em latim. Agora, para que serve isso? Para indicar que nós estamos vivendo em plena era do Império Romano. Quando você chega nos monumentos históricos de qualquer cidade do mundo, principalmente do mundo ocidental, da Europa, das Américas, todo monumento você vai ver que o número está escrito em algarismo romano, aquelas letrinhas L, X, D, C, M, não é? Algarismo romano. E você vai ver que é desse jeito. Aí nós vamos para uma outra coisa que eu quero, inclusive vou deixar no vídeo, aí você vai ver. Eu estou com a nota de $1 aqui na mão, vai vendo se há qualquer coincidência. A nota de $1, ela está escrito aqui algumas coisas em latim. Aí eu pergunto, latim é o idioma oficial do Império Romano, então, como também é o idioma oficial da Igreja Católica. O latim ninguém fala mais no mundo, só a Igreja Católica, só padre, só a Cúria Romana, porque o latim deixou de ser falado na Itália por volta do ano 600, acabou. Entrou no lugar do latim o romano, né, o italiano, o italiano é uma língua quase igual, mas é um pouquinho diferente. Mas a Igreja Católica ainda mantém o latim. Todo padre estuda 6 anos latim, numa prova de que eles estão mantendo o Império Romano vigente. Mas vamos aqui para o dinheiro mais importante das nações aí, o dólar americano. Nós encontramos aqui a célebre, né? Célebre é de pressa e célebre é de celebridade. A nota de $1 tem uma pirâmide. Aqui é tudo símbolo da maçonaria, né? Isso aqui é tudo coisa dos Illuminati. Mas não vou falar de maçonaria, disso a gente fala em outro vídeo. Mas aqui debaixo da pirâmide você vai ver a seguinte frase: Novus Ordo Seclorum. Essa frase é latim. Traduzida para nosso idioma e adaptada pela semântica, nós vamos ter, letra por letra, nós teríamos nova ordem dos séculos. Usando a semântica, nova ordem mundial, que é o que nós falamos atualmente. Está na nota de $1, nova ordem mundial. Aí temos uma outra frase enigmática. Não é? Enigmática porque ela não significa o que o americano diz que significa. Então nós temos em cima da pirâmide, nós temos ali Annuit Coeptis. A palavra Annuit vem de ano, né? Ano, sei lá, ano do, não sei do que, ano de alguma coisa. Essa palavra Coeptis, nem no latim é fácil arrumar significado para ela. Ela é mística mesmo, tanto que a maçonaria também é envolvida nisso aqui, misticismo. Tanto que o olho que você vê na pirâmide, esse é o chamado olho que tudo vê, ou olho de Lúcifer, né? Coisa de maçons mesmo. Então, quem é maçom sabe muito bem disso. Quem não é, precisa procurar saber também, porque não é só maçom que tem o direito de saber das coisas. Então nós vemos aí, por que essas coisas estão assim? O que tem americano? Eu pergunto para nós aqui ocidental, nada contra americano, para mim um povo bacana. Nós como igreja cristã devemos muito aos americanos, os ingleses, os suecos e em especial os americanos investiram muito dinheiro. Eu sou batista, as igrejas batistas brasileiras, da Convenção Brasileira, a maioria delas foram todas construídas com dinheiro de americano. Missionários vieram para cá e construíram tudo isso. Então não estou aqui para falar mal de americano. Mas nós sabemos que os americanos é um povo imperialista. Eles se consideram eles são, os outros são detalhes, não é? Para não dizer besteira, porque nós estamos aqui falando de coisas de Deus. Mas eles são o povo e os outros é o resto. É isso que o americano pensa que é. Os outros, para eles, não tem a menor importância. Agora, por que eles estão aqui se preocupando com o latim, colocando até no dinheiro deles? Por quê? Porque nós estamos vivendo em plena era do Império Romano.
E querendo ou não, as coisas são como são. Os homens às vezes nem sabem o porquê estão fazendo, mas estão fazendo porque é assim que tem que ser. Então estão aí algumas informações. Os escritos das nações, os oficiais das prefeituras, dos estados, está lá, escrito alusão ao Império Romano, a nota de dólar, alusão ao Império Romano, a Igreja Católica, o Papa, 266 contado de Pedro, o casamento casou a igreja com a política parou, o Império Romano político cessou, mas o Império Romano religioso continua aí, só vai cessar, só vai deixar de existir durante o governo do anticristo, que será destruído pelo próprio anticristo, né, que se serviu de tudo que é religião e no fim vai se voltar contra todas elas. Mas está aí uma prova. O idioma latim, a força de uma nação é um território e um idioma. Isso é que forma a nação. Um grupo de pessoas com um idioma próprio e com um pedaço de terra. Isto é nação. Mais até do que terra, porque há nações que não têm terra. Nós temos muitas nações aí no mundo, entre eles os ciganos, os tutsis, os ixos, os xiitas, os palestinos e até o próprio judeu durante muito tempo viveu sem terra, né? Perdeu suas terras. Então o que forma um povo em essência é um grupo de pessoas com um idioma exclusivo próprio. E nós temos aí a Igreja Católica mantendo o idioma exclusivo e próprio. Mas a terra também, o território também determina uma nação. Nós sabemos que o bairro do Vaticano, ali na cidade de Roma, muito embora seja um bairro da cidade de Roma, aquele bairro não pertence ao país Itália e nem tampouco à cidade de Roma, à prefeitura de Roma. Aquele território é um território independente, chama-se Estado do Vaticano. Quem manda ali é o Papa, que é o presidente daquele estado, né? O governador, o presidente do Estado do Vaticano. Então tudo isso para provar que nós estamos vivendo em plena era do Império Romano. Não tem como fugir disso. Por que é assim? Questões que já demandam outros estudos, mas está escrito lá no livro de Daniel que os 4 últimos impérios culminaria com a volta de Jesus assumindo o controle do governo do mundo e dos mundos, porque depois ele não entrega o reino a ninguém, ele continuará sempre rei. Espero que o caro ouvinte tenha entendido um pouco esta mensagem. Como nós estamos, procure ver quando você for nos museus, quando você for ver os monumentos das praças da cidade, quando você vê alguns impressos de prefeitura, de estados, não é? Dá uma olhada, se você é daqui de Guarulhos ou de São Paulo, leia na carroceria dos nossos ônibus aí, tanto nos de Guarulhos, você vai ver a bandeira de Guarulhos e o logo ali com a frase em latim. A de São Paulo você vai ver até a machadinha lá, aquilo ali não é da Rússia não, aquilo é do Império Romano, aquelas ferramentas. Então tudo isso numa prova de que nós estamos vivendo em plena era do Império Romano. E da mão deste império, do Império Romano, Jesus Cristo irá tomar o reino e não entregará jamais a ninguém. Vai ser o rei eternamente. E nós e todo aquele que nele confia, vai reinar com ele para todo sempre, como está lá no livro do Apocalipse. E reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Se o nobre ouvinte gostou desse vídeo, compartilhe. Este é a parte 2. Veja também a parte 1, porque um complementa o outro, tá bom? Divulgue isso. Tem aí também o link abaixo aí para você adquirir o meu livro, A Grande Tribulação, que tem essa explicação com riqueza de detalhe, para você entender bem direitinho, porque não é só isso, tem muito mais coisa. A gente está falando aqui num vídeo resumido, mas no livro tem riqueza de detalhes. São várias páginas explicando por A mais B como essas coisas se desenrolam ao longo do tempo da história. Se o nobre colega gostou, compartilhe, se inscreva aí no meu canal no YouTube, Pastor Nogueira e Brave, e esteja sempre atento que eu toda semana estou sempre lançando vídeos com esses conteúdos informativos. Muito obrigado.